graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um programa Refrigério e Paz, da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará, Ormestre. Sou o pastor Edilson Castro e nesta manhã estaremos refletindo mais uma vez a Palavra de Deus. Gostaria que você que está em casa verificasse na sua Bíblia o Evangelho de Marcos no capítulo 10, a partir do versículo 46 até o versículo 52, que diz a palavra do Senhor: E foram para Jericó, e quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele a cada vez mais gritava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Oremos. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Somos gratos por mais um domingo que Tu nos concedes, Senhor, para estarmos aqui, para podermos refletir um pouco da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa visitar este homem, essa mulher que nos ouve agora pela manhã, Pai, derramando a Tua proteção, visitando os lares aqui alcançados, Senhor, de uma forma sobrenatural. Assim, Deus, eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu gostaria de estar falando algo que para muitos parece que já são aptos a exercer, mas esquecem de fazer. Nós falamos muito sobre fé, nós falamos muito, a pessoa tem que ter fé. Mas o que é esta fé? Impulsionado por essa mensagem, por essa reflexão que nós vimos aqui de um homem cego, mendigo, nós podemos ver aqui uma atitude de fé. E eu quero falar sobre essa atitude mental positiva, que vem somar a realização a uma verdade do que é exercer a fé nos dias atuais. Nós temos, durante muito tempo, ouvido as pessoas falar: tenha fé, Jesus Cristo te abençoa. Mas como ativar essa fé? Uma atitude mental positiva pode fazer toda a mudança na sua vida. Nesse texto que nós acabamos de ler, diz a palavra de Deus que o exercício da profissão desse homem era a mendicância. Ele vivia dentro de uma sociedade em que a única coisa que ele sabia fazer era mendigar, era pedir. Ele estava à margem da sociedade, acometido de uma deficiência visual. Esse homem poderia ser para muitos um peso, alguém que estava destinado àquele momento a viver dentro de uma situação sem nenhuma resolução. E a história diz que ele ouve falar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está passando por o caminho onde ele está. Existe ali uma provisão divina de haver um encontro entre Jesus e aquele homem que necessitava de um milagre. As provisões que Deus coloca na nossa vida, sabemos que elas não são por acaso. Existem projetos de Deus na vida de cada um de nós. O acaso para aqueles que têm fé não existe. O que existe é provisão divina. E esse homem aqui, atendido pela provisão divina, ao saber que ali ia passar uma pessoa que poderia mudar toda a sua situação, ele utiliza da sua atitude mental positiva. E ele começa então um processo de libertação. Exercer a atitude mental positiva é exercer um processo de fé. E de que forma nós podemos ver? De que podemos então assistir às mudanças? De que forma você pode ter uma mudança de vida radical? Com atitude mental positiva chamada fé. Esse homem exerce então aquilo que ele tinha como uma das maiores formas de chegar até Jesus. Ele clama, ele grita, ele externiza a sua fé através da sua fala. Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós queremos muito que Deus faça algo em nossa vida, mas nós parecemos que temos timidez de falar o que Deus, falar com Deus o que nós necessitamos verdadeiramente. Esse homem, ele grita: Jesus, eu quero que tu me ouça. Eu quero que você ouça o que eu tenho para falar contigo. Eu quero que você ouça a minha necessidade. A atitude mental positiva daquele homem faz com que algumas pessoas se sintam irritadas, se sintam, como diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler, pessoas que ficam incomodadas ao ponto de repreendê-los. Porque pessoas muitas das vezes próximas de nós, pessoas que veem a nossa necessidade, ao invés de nos ajudar, muitas das vezes colocam palavras negativas. Para de querer mudar de vida. Aceita a tua situação do jeito que tu é. Aceita essa situação que você vive. Mas eu quero iniciar essa manhã, essa palavra dizendo que Deus tem muito mais para a tua vida. Deus tem muito mais para a minha vida. Deus tem muito mais para aqueles que têm uma fé e que colocam essa fé através de uma atitude mental positiva. E esse mendigo, esse homem desacreditado na sua época, ele inicia um processo de milagre na sua vida quando ele começa a não dar ouvido àqueles que o veem sem solução. Aqueles que olham para você e para mim e dizem: não, é desse jeito, ele vai ficar dessa forma, para ele não tem jeito. E quantas pessoas não dizem isso de você ou de mim? Você mesmo na sua casa, talvez você esteja vivenciando um problema, e nessa manhã, quando você abre a sua televisão, você me ouve dizendo: olha, tem jeito sim. Para de ouvir as palavras negativas, para de ter atitude mental negativa, absorva coisas boas para a sua vida. Esse homem não deu crédito às coisas que aquele povo queria que ele desse crédito, que era se calasse diante de um milagre que podia acontecer na sua vida. E o primeiro passo ele deu. Ele ouve que Jesus vai passar e ele começa a falar. Ele utiliza do recurso disponível para demonstrar a sua fé. Ele verbaliza a sua fé e começa a gritar. Começa a identificar Jesus Cristo como aquele Messias que ele deve ter ouvido através do próprio livro de Isaías há 700 anos atrás. Ele identifica aquele homem, Jesus, como uma pessoa que pode dar solução. E ele começa então a verbalizar. A partir do momento que ele começa a verbalizar a sua fé, ele consegue chamar a atenção de Jesus Cristo. E nessa manhã, a nossa mensagem é que você, eu, precisamos ter atitude mental positiva ao ponto de chamar a atenção de Deus para as nossas causas. Toda vez que nós temos uma atitude mental positiva, Deus se direciona para nós, para ouvir das nossas necessidades. Ele quer ver a sua fé em exercício, deixando de lado as pessoas que lhe falam coisas negativas, ousando-se a gritar, a clamar, a buscar verdadeiramente com fé. E o outro ponto interessante é que após ele ter conseguido chamar a atenção, aquelas mesmas pessoas que disseram cala tua boca, são as que também vão ajudá-lo agora a exercer o milagre na sua vida. Jesus Cristo para e diz: chama aquele mendigo, chama aquele cego. Vão lá vocês que estão aí desacreditados que pode acontecer algo na vida daquele homem. Trago ele até a mim. E aquelas pessoas que arrodeavam vão e buscam aquele cego. Mas aquele cego, ele não se traz apenas uma mensagem de chegar até Jesus, mas ele faz algo que começa a modificar todo o seu contexto de vida. Ele começa a quebrar as suas crenças limitantes que lhe paralisavam. Ele começa a exercer a fé a partir do momento em que diz: olha, o mestre está te chamando. E conta a história aqui que ele chama, e esse cego diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele deixa a capa, ele deixa aquilo que lhe amarra, ele deixa aquilo que limita, ele deixa aquilo que representa o seu mundo limitado, o seu mundo enquadrado de uma forma que
a visão é de que não vai ter mais jeito. Ele deixa aquilo que o aprisiona. E muitas das vezes, para alcançar o milagre de Cristo, nós precisamos deixar aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos amarra ao mundo sem prosperidade, ao mundo de decadência. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a minha vida. O Senhor diz que nós somos chamados para ter vida, e uma vida em abundância, não é uma vida miserável, não é uma vida cheia de situações adversas. Há pessoas que passam a vida toda só cheios, remoendo grandes problemas, porque não tem uma atitude mental positiva, uma atitude de dizer que eu tenho um Deus que restaura, que transforma e que modifica qualquer situação. Esse homem, então, ao ouvir a voz dizendo, o mestre está te chamando, ele verbaliza a sua fé, ele dá um salto, ele não perde tempo ouvindo as palavras e deixa para trás a sua capa. Ele tem ali uma atitude mental positiva, que faz daquele homem agora não mais um mendigo, mas agora um cidadão. Não mais um homem dependente de situações e de esmolas alheias, mas um homem que agora poderá ter seu próprio sustento, poderá ter seu trabalho. Há uma virada de chave na vida daquele homem quando ele ousa, quando ele tem ousadia de superar as barreiras das descrenças e se aproximar com fé até Jesus Cristo e deixar para trás todas as crenças limitantes. E agora ele é transformado, ele passa a ser um novo homem, graças a ele ter um dia ter tirado a sua capa e gritado por Jesus. A mesma história nós vamos ver agora uma outra situação lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 22 ao 25. Que acolá nós temos também uma outra pessoas, eram as pessoas que levavam também um cego até Jesus. A história é muito parecida, mas dessa vez são pessoas que levam um cego. O cego se deixa levar. E que bom que esse cego se deixa levar até Jesus. Marcos conta a história que esses homens levam aquele homem deficiente visual e ele também tem o alcance do milagre. Mas quem teve atitude positiva naquele momento foi as pessoas que estavam próximas dele. Isso é um novo aprendizado. Nós devemos estar próximo de pessoas que também têm atitude mental positiva. Se você observar nesse relato do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22 e 25, o tempo é breve e não dá para ler aqui com muita rapidez. Ele conta que este homem é levado a Jesus e Jesus Cristo tira esse homem da aldeia e leva para fora da aldeia para que ali exerça um milagre. Porque o que nós precisamos entender é que uma atitude mental positiva, ela pode vir de nós, ela pode vir de pessoas que estão próximas de nós, e que também as atitudes mentais positivas ou negativas, elas são questionadas, elas são impactadas pelos ambientes em que nós estamos. Nessa manhã, que você pode estar em casa muitas das vezes desacreditando-se de si mesmo. Num ambiente muitas das vezes que só lhe leva para baixo. Leia o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 e 25. Você vai ver uma atitude de Jesus tirando o homem cego da aldeia e trabalhando a renovação, a restauração da sua visão. E no final desse relato, Jesus Cristo diz, olha, você está salvo, você tem sua fé, o curou, agora não volte mais para a aldeia. Não volte mais para o ambiente em que te deixa destituído da graça. Não volte mais para o ambiente que lhe deixam por baixo. Não ande com pessoas que não querem lhe ajudar. Não ande com pessoas que não acreditam que você pode ter uma vida mudada, restaurada. O segredo da fé, o segredo do milagre, ele vem a partir do momento em que nós tomamos uma atitude mental positiva e modificamos o nosso ambiente, as nossas crenças e experimentamos o milagre de Deus na nossa vida. Que nessa manhã, essas poucas palavras possam ter te motivado a mudar e tomar uma atitude mental positiva. Vamos orar. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Pai, nesses pequenos minutos que nós tivemos aqui trazendo Tua palavra, que Teu Espírito Santo invada a casa do meu irmão, da minha irmã, restaurando este ambiente, trazendo a Tua paz, a Tua proteção.
e colocando na mente, ó Pai, dele e dela, atitudes mentais positivas que possam direcionar uma fé capaz de mudar história. Traz a fé para o teu povo, ajude a superar as dificuldades e os obstáculos, ó Pai. Coloca uma visão de milagre na vida de cada um deles. Assim, Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Até a próxima oportunidade.